Talvez você não perceba, mas é um problemão a Tilda Swinton e a Giovanna Antonelli interpretarem papéis de pessoas asiáticas ou de pessoas pretas. E no vídeo de hoje eu te explico por quê. Essa live Muito cuidado quando você for chamar uma outra Da pessoa. catraca livre. é mostrar pra Claro, aquelas vocês. notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos aqui com vocês no Outros Giros e a gente traz essa pauta do whitewashing, que não é um assunto novo, mas que sempre que surge de volta na cultura pop, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, é sempre importante a gente abordar esse tema para que ele pare de acontecer. Porque o whitewashing, ele é uma prática que ano após ano dentro de Hollywood e dentro das produções, até aqui mesmo do Brasil, elas voltam à tona, muitas vezes porque as pessoas às vezes não percebem, e essa eu acho até que não cabe mais, e até porque as pessoas cometem esse tipo de coisa deliberadamente, e aí sim eu acho que entra nos pontos que a gente vai conversar aqui hoje. Por que essa pauta, por que o whitewashing voltou a ser comentado dentro da cultura pop, principalmente, né, lá nos Estados Unidos, e a gente tá falando por aqui? Porque o chefão do Marvel Studios, né, o cara que é o grande responsável por tornar os filmes da Marvel o que eles são hoje, o Kevin Feige, ele já vem, né, enfrentando aí essas acusações e essas críticas de whitewashing em alguns filmes, mas principalmente no filme do Doutor Estranho, lá de 2016. O filme retrata a ida do Doutor Estranho procurando aí um pouco de conhecimento em regiões asiáticas. E nessa parte do filme é que entra o grande problema. Até porque a figura do mestre, né, do Doutor Estranho, do Benedict Cumberbatch, dentro das histórias da Marvel, dos quadrinhos, né, ele é um ancião asiático que acaba ensinando os caminhos ali pro Doutor Estranho se tornar o grande herói. E nos filmes, a escolha do elenco para esse papel foi da Tilda Swinton. E a justificativa, né, do Kevin Feige, que à época defendeu a escalação da Tilda Swinton, assim como todos os atores dentro da produção, era de que eles estavam tentando fugir do clichê do ancião asiático. Só que nessa entrevista que o Kevin Feige deu, que você está acompanhando aqui junto comigo, ó, ele disse o seguinte: achávamos que estávamos sendo espertos, tão ousados, não faríamos o clichê do velho sabem homem asiático, mas foi um alerta pensar, bom, espera um minuto, tem outro jeito de fazer isso. Existe um jeito de não cair no clichê de escalar um ator asiático? E a resposta, claro, é sim. E é isso, sabe? Você pode até tentar fugir desse problema, desse clichê, como ele mesmo disse, mas não descaracterizar, não embranquecer esse personagem, né? Não mudar aí esse conceito dentro do personagem, porque o grande problema do whitewashing, né? E pra você que tá um pouco perdido, pra você que não sabe muito o que é o whitewashing, tá até aqui, ó. A prática do whitewashing em Hollywood e no geral como um todo na cultura pop constitui em escalar atores brancos para papéis de outras etnias e até mesmo também tirar a representatividade de certos papéis, e isso eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. Mas o seguinte, a gente teve esse caso da Tilda Swinton e o whitewashing, ele invisibiliza essa população, seja asiática, seja negra, seja enfim, qual seja a etnia for. Se você acaba colocando um rosto, uma pessoa branca no lugar, acaba invisibilizando aquelas lutas, acaba tirando, né, o foco que às vezes o personagem traz por si só, única e exclusivamente por ele fazer parte daquela comunidade. Um ator branco, um ator que nunca viveu aquilo, não vai conseguir levar para as telas um sentimento de uma pessoa negra, ou então de uma pessoa indígena, ou de uma pessoa de qualquer outra etnia, de qualquer outra representatividade. Não tá dentro do escopo dele, não tá dentro da vivência dele, por mais que possam ser feitos estudos e laboratórios e preparações, nunca vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser invisibilizado por aquela pessoa branca estar no lugar de uma pessoa que de fato deveria estar ali. E aí você pode pensar, ah, mas isso então são casos, né, lá de Hollywood, isso são casos longe da gente, porém não. Aqui no Brasil mesmo, nós temos vários casos de whitewashing nas nossas produções nacionais, sejam elas de novelas, de séries, de filmes, enfim. A gente tem muito desses casos que a gente acha que tá tão distante da gente, mas que acaba estando muito próximo.
A gente teve alguns casos, por exemplo, de novelas da Globo, em que inclusive as pessoas tiveram que entrar no Ministério Público contra o whitewashing que estava acontecendo. Um dos casos, como você está vendo aqui, ó, em novelas recentes, foi a de Segundo Sol, uma novela das 8 da Globo, que se passava na Bahia e trazia poucos atores negros no elenco, especialmente dos protagonistas da novela. Uma novela que se passa na Bahia, tudo bem, existem pessoas brancas na Bahia, mas se você for pegar qualquer pesquisa demográfica de lá, você enxerga que as pessoas negras são a maioria que deveriam estar sendo retratados dentro daquela história, e o que acabou não acontecendo. Nós tivemos também, né, outro problema, por exemplo, na novela Sol Nascente, por conta da escolha do Luiz Melo e da Giovanna Antonelli como protagonistas de uma família nipônica, que também gerou controvérsia. Isso porque nós temos aqui no Brasil diversos atores que poderiam entrar nesses papéis que têm ascendências nipônicas, que têm ascendências asiáticas, sabe? Então, talvez essa escolha tenha sido por conta do nome, talvez tenha sido por conta do peso que traz aí ter esses atores nesses papéis, mas eles invisibilizam, né, como eu disse aqui, esse tipo de representatividade. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que que a gente ainda tem esse tipo de prática? Por que que o whitewashing ainda é um problema dentro da cultura pop, mesmo tendo tantas alternativas e tendo tantas oportunidades para aproveitar e contar essas histórias tão legais, né? Bom, fica aí esse questionamento para a indústria e para você que está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você mesmo, o que você acha, o que você pensa a respeito sobre esses casos, sobre essas polêmicas que estão surgindo e que a gente está aqui falando sobre, tanto de whitewashing, enfim, dos outros assuntos que a gente aborda aqui também na Catraca Livre. Agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, lembrando que você, se estiver nos assistindo pelo YouTube, larga aquele like pra gente e segue, né, se inscreve aqui no nosso canal para que você possa receber os conteúdos, os vídeos que saem todos os dias aqui no canal da Catraca Livre. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, curta e siga as nossas páginas, porque os posts da Catraca Livre todos os dias trazem, né, esses questionamentos e trazem aí essas histórias, de fato, abraçando aí essas representatividades aqui dentro. Muito cuidado quando você for chamar uma outra Da Catraca pessoa. Livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.